Cara, eu não tenho nada, eu não pesquisei, eu sou zero. Eu só sei o champinho que eu lia na imprensa. Então eu nunca li um processo, nunca conversei com ninguém. E aí, quando eu não pesquiso o caso, eu prefiro não comentar para não ficar dando uma de comentador, sabe? De estar fazendo juízo de valor. Vamos falar então sobre se é traçado também um perfil psicológico das pessoas, porque ele era recordista de cartas. Sim. A cadeia, não sei se continua sendo. Né? Não mais, mas ele recebe bastante. Deu uma diminuída. Mas ele foi recordista de cartas de mulheres que queriam se aproximar, ter um relacionamento com um cara que tinha matado. Ele se casou com 2 dentro da penitenciária. Só um ponto. Aqui a gente vê 7 vítimas, né? Você comenta de 9. Existe a possibilidade dele ter matado mais pessoas? Não, então, ele matou. Ele confessou ter matado 9. E tinham 9 corpos no parque. Mas tinham 2 ossadas, mas o promotor me explicou que ele só levou a julgamento 7 porque o inquérito que apurou a morte de 2 não era um inquérito muito redondo, era um inquérito que não era muito consistente, deixava dúvidas. Então, e os outros 7 inquéritos eram muito consistentes, eram inquéritos eram inquéritos robustos. E aí o promotor ficou com receio que os 2 inquéritos de 2 vítimas inconsistentes contaminassem os outros inquéritos. Sim, porque se você levar suspeita sobre 2, você pode começar a levar suspeita sobre todos. Sim. E aí ele preferiu deixar de fora. Mas no final, na verdade, faz uma diferença, porque as familiares das vítimas sentem mais uma camada de dor por saber que ele não recebeu uma punição por aquelas 2 mortes. E isso lava muito a honra da vítima, ajuda a aliviar a dor da família por saber que ele também foi condenado por aquelas 2 mortes. Mas, por um lado, ele dá esse tipo... pena máxima de qualquer maneira, né? Mas aí, isso que eu ia te falar, para calculadora, a calculadora usada para calcular a sentença dele não fazia diferença nenhuma. Mas eu acho que também não dá para levar só os números em conta de uma sentença que é pesadíssima quando se tem familiares chorando ali, né? Então eu acho que tem que botar numa balança ali a dor do familiar de ossada. E é curioso porque ele foi condenado, colocaram na conta dele uma ossada não identificada, mas tem mulheres identificadas que o corpo estava no parque, mas não conseguiram ligar ele de forma consistente. Porque se tá no parque, tá junto do outro, no meio do santuário dele, e a mulher, familiares contam, é bem provável que tenha essa coisa. Mas aí quando justamente essa palavra, se é bem provável, na justiça já abre brecha. Que tem um princípio na justiça que se tem dúvida, inocenta. Então, se ele foi inocentado por uma dessas 2 mulheres, por ser bem provável e não ter prova, que na justiça é prova. 2 mais 2 são 4, ou pelo menos os indícios. Mas ele não chegou a admitir essas 2? Ele admitiu, mas só admitir não é suficiente. Se você confessar um crime, essa confissão não é suficiente para te condenar, porque a gente tem que pensar na possibilidade que tu está confessando para encobrir o crime de alguém. E ainda tem um outro detalhe também, que o local onde ele usava para o santuário dele funcionava num local de desova de corpos. Então já tem isso. Porque exatamente, já tem um assassino de aluguel que precisa desovar, ele já sabe que ali tem uns corpos no parque. Joga no meio. O promotor fala assim: mas é muita coincidência ser de mulheres. É coincidência, mas pode acontecer. Mas 50%, por esse homem, por essa mulher ali. Nesse ponto. Mas chega a quantas vítimas prováveis? O promotor fala, o delegado, o Sérgio Alves, fala em 11. Achei que era 12. Ele fala o número de 11. Acharam 9 corpos. O maníaco confessou 9. Mas só foi julgado e condenado por 10. Ou por 7. Por 7. Então, oficialmente, são 7.